Olá pessoal, estamos diante de mais uma questão aqui, dessa vez uma questão de plano inclinado, que está dentro do assunto de aplicações da lei de Newton, né? Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: um corpo de peso 10 newtons é puxado plano acima com velocidade constante por uma força F paralela ao plano inclinado de 53 graus com horizontal. Adote cosseno de 53 graus igual a 0,60, seno de 53 graus igual a 0,80, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito dinâmico μ igual a 0,20. Determine a intensidade da força. Então, olhando aqui a figura ao lado, aqui está o plano inclinado, está aqui o bloquinho que está sendo puxado por uma força F. E esse plano inclinado faz com essa horizontal um ângulo de 53 graus. Então, o que ele está pedindo? Determina a intensidade da força. Que força? F, falado anteriormente. Está aqui o F, tá certo? Então, vamos analisar algumas informações. Olha, ele dá alguns dados, no caso, o peso do bloco, 10 newton. Ele dá uma informação muito importante, que ele sobe, ou melhor, ele é puxado plano acima, com velocidade constante. Isso implica uma informação interessantíssima, que vamos falar daqui a pouquinho. E aí as outras informações, o ângulo, e o cosseno e o seno, assim como a aceleração da gravidade, que seria ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, e o coeficiente de atrito dinâmico 0,20. Vamos projetar os dados já para facilitar a nossa vida. Está aqui os dados. Então, gente, quando você está diante de plano inclinado, a primeira coisa que você deve identificar é fazer o seguinte: olhar para a figura. Já sabemos o que a figura está pedindo, né? Então, sabemos o que a figura está pedindo, então, ou melhor, o que o problema está pedindo. Vamos olhar para a figura e vamos logo colocar as forças. Que força? Força que você sabe que existe. Então, a primeira que você conhece é o quê? É aquela vertical, bem vertical, no caso, para baixo, que é a força peso. Então já projetei a primeira força, que eu sei que existe. Todo corpo que tem massa, existe uma força peso, que aponta para o centro do planeta, no caso, para baixo, nosso caso aqui na Terra. Então vamos lá. Vamos colocar agora a força normal. Quem é essa força normal? É a força que esta superfície faz. Então vamos colocar a força normal. Está aqui a força normal. Essa força normal ela faz 90 graus com esta superfície. Que outras informações nós podemos observar, ainda explorar daqui? Então veja, está sendo puxado por uma força F para cá. Se ele está indo para cá, existe uma força de atrito. Se ele está sendo puxado para cima, existe uma força de atrito. Essa força de atrito vai atuar no sentido oposto. Então essa força de atrito vai estar aqui, ó. Vamos projetar ela aqui embaixo. Muito bem, está aqui a força de atrito. Deixa eu colocar aqui, força de atrito. Gente, feito isso, agora vamos fazer o seguinte: vamos colocar nosso eixo de coordenada cartesiana, o x, y, né? Vamos colocar nosso eixo de coordenada cartesiana fazendo o seguinte: um dos eixos, no caso, é o eixo x, vamos fazer coincidir, ou seja, vai ficar paralelo ao plano inclinado, vai ficar neste sentido aqui. Então, vou fazer a mão livre, então tem um pouco de dificuldade, mas com um pouquinho de calma a gente compreende. Pronto, está aqui o eixo X. Vamos aproveitar agora e projetar o eixo Y. Como o eixo X é paralelo ao plano inclinado, o eixo Y deve ser perpendicular ao plano inclinado. Vamos descer aqui. Muito bem, dá para a gente visualizar aqui. Eixo Y. Muito bem, feito isso, o que nós devemos fazer? Nós agora vamos fazer o seguinte: vamos projetar essa força, peso, nos dois eixos, tanto no X quanto no Y. Eu vou escolher outra cor aqui, deixa eu ver se essa laranja nos ajuda. Vamos lá. Projetando essa força peso no eixo X, vou obter este pedaço aqui, que eu vou chamar de
PX. Da mesma forma, projetando essa mesma força-peso no eixo Y, eu vou obter este pedaço aqui, que eu vou chamar de PY. Gente, veja que está formando duas figuras, ou seja, dois triângulos, é um quadrado com essa diagonal, então vai formar dois triângulos. Eu vou me interessar por esse aqui. Eu sempre recomendo olhar para esse aqui, ó, tá aqui o ângulo 53 graus, então olha para a pontinha mais próxima, tá, dele é essa aqui. Então aqui está o ângulo e este ângulo é igual a este aqui, tá certo? Ou seja, 53 graus aqui, aqui também 53 graus. E vamos analisar aqui triângulo, esse aqui, ó, que eu estou passando o cursor para você visualizar, é esse que nos interessa, tá certo? Então, o triângulo tem três lados, como conhecemos, e aí cada lado dele tem um nome, né? Esse pedaço aqui, esse nome é dado em relação a quem? Ao ângulo. Este pedaço aqui, em relação a esse ângulo, está oposto, então vou batizá-lo de cateto oposto. Enquanto este pedaço aqui, em relação ao ângulo, está adjacente, está aqui o ângulo. Então, cateto adjacente, ok? Mas antes de a gente ir para as propriedades trigonométricas, vamos ver o seguinte, analisando as forças que atuam no bloco. As forças que atuam no bloco, agora que vai provocar o movimento, ou seja, o movimento é nesse sentido, ou melhor, na direção do plano inclinado. Então, existe uma força F para cá, tá certo? E existe duas outras nesse outro sentido, olha. Um PX e uma força de atrito. Observe, duas está neste sentido e a outra que está puxando, né, o bloco está no sentido oposto. Então, eu posso já equacioná-la e dizer o seguinte, olha, para encontrar essa força, vou fazer o seguinte, vou usar a segunda lei de Newton, força resultante é igual, normalmente a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas aí foi dada uma informação importantíssima que a gente falou agora há pouco, velocidade constante. Quando a velocidade é constante, implica dizer que essa força resultante vale zero. A força resultante vai valer zero. Por quê? Porque a velocidade é constante, está de acordo com a primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia. Então vamos lá. Gente, vamos analisar de novo as forças que colaboram para o movimento. Só aqui, paralela ao plano inclinado. Então, existe essa força F para cá, tá certo? Então, eu vou colocar F menos. Por que menos? Porque tem as outras duas, tanto PX quanto a força de atrito, estão em sentido opostos. Então, vou abrir um parênteses aqui. PX mais força de atrito. Tudo isso igual a zero. Olha, tudo isto aqui é a força resultante, igual a zero. Logo, eu tiro que força resultante, no nosso caso aqui, vai ser igual a PX mais força de atrito. O que eu vou buscar agora? Cada uma delas pode ser de forma bem individual e colocar aqui e fazer as continhas. Vamos logo buscar saber quem é esse PX. Gente, esse PX, como falamos agora há pouco, ele é oposto a esse ângulo. Então, tem uma relação com quem? Com o seno. E aí a gente já sabe, seno, enfim. Mas eu vou colocar aqui para se alguém esquecer. Então, vamos lá. Seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, no nosso caso aí, o seno de 53 graus é igual a cateto oposto PX dividido pela hipotenusa, que é esse pedaço maior, que é igual a P. Daqui eu tiro que PX é igual a P seno de 53 graus. Posso até já calcular, né? Então, PX é igual, quem é o peso? Foi dado aqui o peso, anotamos aqui, ó, 10 newtons. 10 newtons. O seno de 53, consultando aqui que 153, 0,80 ou 0,8. 0,8. Então, isso aqui vai resultar numa força resultante de 8 newtons. Está aqui. Vamos logo calcular PY, que quando precisar a gente já manda ver. Vamos lá.
Pela mesma relação, no caso, PY é este pedaço aqui, olha, este pedaço aqui. Que para usar a mesma figura, eu vou dizer que ela é igualzinho a esse aqui, é verdade. Então, vou utilizar cateto adjacente e a relação é com cosseno. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No nosso caso, o cosseno de 53 graus é igual a PY dividido por P. PY é igual a P cosseno do ângulo. Então, PY é igual a 10 vezes o cosseno do ângulo, consultando ali, é 0,6. Então, isso vai dar 6 newton. 6 newtons. Só descer mais um pouquinho aqui. 6 newtons. Muito bem. Deixa eu encontrar de novo aqui o cursor. Pronto, tá aqui. Cadê você? Tá aqui. 6 newton. Ótimo. Já temos o que? O PX e o PY. PY, arruma esse PY aqui para ninguém achar que é um X. Ótimo. Gente, só que na equação, eu não, a primeiro momento, só precisava do PX. Eu precisava de uma força de atrito e não o PY. Mas vejamos, para você calcular a força de atrito, o que que diz? O que que é uma força de atrito? O que que vai ser a força de atrito? A força de atrito vai ser igual, eu acho que vai sobrar só esse espaço aqui do meio, vou usá-lo, pronto, aqui no meio. Deixa eu fazer algumas divisões aqui, porque senão a gente vai misturar tudo. Já calculamos isso aqui. Vamos lá. Quem é força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, ok? Muito bem. Gente, coeficiente de atrito é quem? Olhando para cá, 0,2. Quem é essa normal? Aí cabe uma observação à figura. Olhando para a figura novamente, veja o seguinte, olha, a força normal é essa aqui, ó. Ela tem a mesma direção, ou seja, está alinhada com o PY. Então, em módulo, eu posso dizer que essa força normal, ela é igual a quem? A PY. Em módulo, é verdade. Então, eu posso dizer que o valor da normal é igual a quem? A 6 N. Não foi isso que nós calculamos para PY? Então, vamos voltar para cá e substituir, ou melhor, colocar esse valor e calcular essa força de atrito. Então, força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é normal? 6. Então, essa força de atrito vai ser igual a 1,2 newton, certo? Muito bem. Agora, ficou fácil. Ficou fácil por quê? Porque eu tenho todos os valores que o problema exige para que eu calcule essa força F, que nem precisava desse FR aqui, rapaz. Eu coloquei, mas enfim. Não é problema. Vamos lá. Quem é esse F? Esse F vai ser igual a PX. Quem é PX, gente? Eu encontrei PX aqui, ó. Então, 8. Mais força de atrito foi calculada aqui, ó, 1,2. Então, a minha força F, ou seja, a força que está puxando o bloquinho para cima, vai ser o quê? 9,2 newton. Prontinho, terminado, é isso aqui, tá certo? É essa a força que o bloquinho está fazendo para, ou melhor, que está sendo feita aqui sobre o bloquinho para puxá-lo nesse sentido, conforme indicada a figura. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar o recadinho lá, críticas, sugestões, a gente
serão todas bem-vindas. Tchau, tchau, até a próxima.